Sejam bem-vindos à quinta emissão da Mesa do Canto. Hoje o destaque vai para o papel das confrarias gastronómicas e a propósito de confrarias, temos aqui um produto de uma confraria da região, Confraria do Bolo Podre de Castro Daire, curiosamente que recentemente no Dia Nacional da Gastronomia, e vamos falar nele mais à frente, lançou as capuchitas. É um produto novo da Confraria do Bolo Podre de Castro Daire. Naturalmente, na região podemos falar de várias outras confrarias, já vamos falar nelas mais à frente, mas o papel das confrarias foi mesmo o tema de conversa com Olga Cavaleiro, a Presidente da Federação das Confrarias Gastronómicas. Olga Cavaleiro é Presidente da Federação das Confrarias Gastronómicas. Olga, a primeira questão que lhe colocava era mesmo qual é o papel, no fundo, das confrarias gastronómicas, no fundo, para darmos aqui também, explicarmos aos nossos ouvintes o que são as confrarias, o que fazem, no fundo, que papel é que têm? As confrarias têm um papel bastante transversal porque elas têm como objetivo tratar da gastronomia. E a gastronomia é também ela muito transversal, ou seja, tem uma perspectiva económica, tem uma perspectiva cultural, tem uma perspectiva histórica, tem uma perspectiva da convivialidade e as confrarias procuram tratar todas estas dimensões nas suas atividades. E por isso o papel de uma confraria é muito importante. É preciso que as confrarias descubram e possam perceber aquilo que é a sua função no meio da comunidade a que pertencem e possam perceber também que são representantes autónomos, independentes e que têm uma grande força cultural enquanto representantes de um território que tem uma geografia física, que tem uma geografia humana, que tem uma história, que tem, de certa forma, uma arquitetura e, por isso, as confrarias têm um papel importantíssimo na nossa sociedade. A Federação aglutina um conjunto alargado, algumas dezenas de confrarias, outras não são filiadas, mas a Federação tem feito um trabalho significativo em prol dos nossos produtos. Isso culminou com o Dia Nacional da Gastronomia, comemorado pela primeira vez no passado dia 29 de maio. Que importância é que tem esse dia? O Dia Nacional da Gastronomia Portuguesa é, de facto, o culminar de um trabalho, porque desde que tomamos funções, no primeiro mandato que começou, teve início em 2013 e que se renovou agora, precisamente procuramos ter em conta todas essas dimensões da gastronomia e por isso começámos a tratar de iniciar alguns protocolos com algumas entidades que nos pareciam de grande destaque, como fosse a Direção-Geral da Agricultura, procurando explorar também toda a dimensão dos produtos tradicionais portugueses, toda a sua importância, a necessidade de os diferenciar, a necessidade de os inventariar, de os catalogar e de percebermos, no fundo, aquilo que caracteriza a nossa gastronomia. Também procuramos ter, ao dar alguma importância ao saber fazer associado à gastronomia e, no fundo, procuramos com isso criar também um inventário do saber fazer associado à gastronomia. Neste caso, fazendo a recolha de todas as técnicas tradicionais associadas aos produtos tradicionais gastronómicos e procurando também dar-lhe o devido destaque associando a cultura e a história que nós podemos recolher em relação aos nossos produtos. E, portanto, este foi um trabalho que foi sendo desenvolvido pela Federação desde 2013. Também iniciámos algumas parcerias com algumas empresas de destaque, nomeadamente com a TAP, em que conseguimos colocar a bordo dos nossos aviões os vídeos de promocionais das nossas confrarias e dos respectivos produtos e fomos então assim construindo toda uma caminhada para a valorização da gastronomia. É evidente que nós, quando fomos ao Parlamento para solicitar a instituição do Dia Nacional da Gastronomia Portuguesa, o nosso objetivo não era tanto criar um dia,
porque dias existem muitos e hoje então existem dias de tudo. A questão era que nós precisávamos de criar um dia que pudesse lembrar a importância que a gastronomia tem, porque de facto a gastronomia preenche muitas áreas da nossa vida, acompanha-nos ao longo da vida e, na verdade, ela não é devidamente considerada. Se nós formos perceber bem toda esta questão do turismo associado à gastronomia, percebemos que há 5 ou 6 ou há 7, 8 anos atrás, aquilo que a gastronomia era considerada era como um produto complementar, como um produto que não tinha qualquer importância na nossa estrutura económica. Hoje percebemos que já não é bem assim. E, portanto, nós queríamos um dia em que toda essa transversalidade da gastronomia pudesse vir ao de cima. Desde a questão da alimentação saudável, dos produtos tradicionais, do saber fazer, da convivialidade, da história, enfim, do turismo, de como é fator de atração turística, e por isso, quando nós percebemos que o Parlamento deu sim à instituição nesse dia, nós quisemos não ter um dia de frases bonitas ou de silêncios envergonhados, mas quisemos sim mostrar toda a pujança da gastronomia. E, portanto, na minha opinião, eu acho que o Dia Nacional da Gastronomia, para além de ter terminado e ter retumbado num grande sucesso, nós poderemos dizer que verdadeiramente chamou a atenção para aquilo que nós poderemos considerar a importância da gastronomia. Sendo certo que, em próximas edições, o objetivo é prolongar as atividades. Já se pensa não ser só um dia, mas ser mais dias, porque de facto percebemos que faz sentido fazê-lo e, sobretudo, envolver mais instituições, porque nós temos que perceber que se ela é muito transversal, então nós temos que ir à procura dessa transversalidade e procurar também envolver todas as instituições que podem estar envolvidas nesta realidade. Ou seja, temos que chamar todos os atores, todas as instituições que possam dar um bom contributo para que a gastronomia possa ser afirmada. Até porque não nos podemos esquecer que a gastronomia, de facto, é muito base da nossa economia, não só pela restauração, mas sobretudo pelos produtos tradicionais portugueses, aqueles produtos tradicionais portugueses que são de pequena escala, que não são propriamente produtos de grande produção, mas que alimentam, que dão suporte, que dão sustento a muitos dos nossos territórios, sobretudo aqueles que têm uma baixa densidade populacional. Portanto, tendo em consideração toda esta importância, eu penso que foi uma grande vitória, e falo vitória com um V muito grande, e foi uma conquista mesmo muito, muito grande para as confrarias, porque definitivamente acho que conseguimos perceber qual é a importância das confrarias e qual é o papel que elas próprias desempenham. É evidente que muitas se limitam a fazer apenas a divulgação dos produtos, apenas se limitam a levá-los para outras paragens, mas há confrarias que já começam a ser imprescindíveis nos seus territórios. Ou seja, se nós apagássemos agora algumas confrarias e as retirássemos dos seus contextos, essas comunidades iriam sofrer, porque aquilo que é uma boa agência de comunicação do próprio território no seu todo, como eu disse, não é só a gastronomia, mas a gastronomia arrasta a geografia física, a geografia humana, a arquitetura, a história, a paisagem, enfim, tudo vem atrás da gastronomia, e se nós retirarmos algumas confrarias do seu contexto, essas comunidades hoje em dia, certo que iriam sentir, porque as confrarias são de facto uma boa agência de comunicação e, sobretudo, baseadas no trabalho voluntário e baseadas naquilo que é a força das comunidades, fazem o impossível com um pouco. E isso é também muito importante. Ok, Olga, para terminarmos, e porque a instituição do Dia Nacional da Gastronomia foi, digamos que a grande bandeira do seu primeiro mandato, para este segundo mandato há coisas novas e projetos novos. Há de facto. Eu posso dizer que o primeiro mandato não teve como bandeira a instituição, foi quase
Nós queríamos levar a bom porto e, portanto, não o divulgámos, só o divulgámos mesmo no último ano de mandato, porque o mandato é constituído por 3, e nós, como tínhamos algum receio de não conseguirmos a concretização, só mesmo no 3º ano é que fizemos a divulgação dessa nossa expectativa. Posso-lhe dizer que há, de facto, novas expectativas para este mandato. E essas novas expectativas estão-se a construir. E estão-se a construir com base naquilo que é o diálogo e a relação que se está a estabelecer com todos estes parceiros novos que vão aparecendo, com estas instituições que querem fazer da gastronomia bandeira de Portugal, que querem fazer da gastronomia também fator de agregação nacional e também fator de intensificação daquilo que é a nossa identidade nacional, mas precisamente porque não quero criar a expectativa que eventualmente pode não se cumprir, não irei referir qual é essa expectativa. Mas acho que qualquer pessoa que estivesse e qualquer confraria que estivesse a presidir a Federação teria como vontade e como objetivo dar o salto em relação à gastronomia. Fazer uma outra valorização da gastronomia, sobretudo naquilo que se refere à projeção internacional. Portanto, está nas nossas mãos agora e está na nossa capacidade de trabalho conseguirmos ainda outra valorização. Sendo que não nos podemos esquecer que esta é de facto uma conquista das confrarias, que esta é uma conquista da Federação e que foram as confrarias com os seus trabalhos que estão desenvolvendo nos seus territórios que fizeram com que tudo isto acontecesse. Portanto, tudo o que possa acontecer para o futuro também vai ser uma conquista das confrarias e eu espero que todos nós possamos ter a vontade necessária da agregação para conseguirmos chegar a bom porto. Mas é óbvio que o patamar a seguir está muito bem visível, é fácil de perceber qual é e está ao nosso alcance. Portanto, é uma questão de organização, de vontade e de trabalho. É um bom tema para fechar. Muito obrigado, Olga Cavaleiro, Presidente da Federação das Confrarias Gastronómicas. Muito obrigado. João Cavaleiro, começamos por ti. Ouvimos a Presidente da Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas falar do papel que, no fundo, as confrarias têm e muitas vezes o papel da confraria é visto como um conjunto de pessoas que se reúnem à mesa. O papel das confrarias é muito mais que isso. Sim, muito boa tarde a todos. Eu, antes de responder à tua questão, começo por fazer uma declaração de interesses, já que esta matéria, sobre a qual confesso a minha incultura e a minha impreparação, é, entre muitos outros aspectos, e na participação deste programa, que tem vindo a contribuir para o meu enriquecimento formativo e desde já uma palavra de agradecimento aos meus outros colegas pelo esforço que têm tido em me tornar um indivíduo mais conhecedor. Era de elementar justiça fazer este reconhecimento público, pois de geografia, de engenharia comercial, das ortigas e da floresta, a seguir às confrarias, o que vem a seguir já me assusta, confesso também. Olha, mas olha que este programa, em vez de ser mesa do canto, podia ser mesa do encanto, pela tua presença. Do encanto. Eu agradeço muito a tua amabilidade venenosa. Dito isto, dizer que as confrarias, enquanto congregações, associações, conjunto de pessoas que professam ideias ou os mesmos interesses, são igualmente defensoras da nossa cultura, pois a sua ação engloba um conjunto de manifestações artísticas, sociais, linguísticas e comportamentais do nosso povo. A tal transversalidade que a doutora Olga referiu. A música, as danças, as formas de organização social são, entre outras, manifestações dessa própria cultura. E, portanto, este trabalho que é desenvolvido pelas confrarias é realmente muito importante e de uma riqueza extraordinária. Paulo Barracosa? Bom, eu era para ter começado e baralhado logo este início, porque... Mas ainda vais a tempo, ainda vais a tempo. Porque isto é um programa de autores, não é? E nós já acho que já fizemos um mês, não é? Já estamos aqui há um mês, não é? Portanto... Isso... E acho que aqui o único que está a jogar à defesa é mesmo o João Cavaleiro. Não, talvez não. Isso, se o Mister permitir, e hoje eu pudesse ter o papel de player, não é? Faça favor. Vamos pôr o Zé Luís. Mas o número 10 nunca como maestro, porque o maestro numa equipa só há um. Sim,
certo. Mas Muito obrigado. vamos pôr aqui o Zé Luís a falar, não é? O Zé Luís é um conhecedor atento desta dinâmica confrádica, não é? E a questão que se coloca é se efetivamente acha que o papel das confrarias gastronómicas tem sido devidamente reconhecido e o que é que eventualmente faltará fazer à grande maioria, que papel é que faltará cumprir à grande maioria das confrarias? Bem, estão-me a colocar numa situação difícil. E no fundo, É para não te rir de mim, é para não te rir de mim. Muitos anos disto. Sim, mas tenho que também fazer aqui uma declaração de interesse. Porque faço parte dos órgãos sociais da Confraria Saberes e Sabores da Beira, não é público. Fui entronizado nos 100 anos do Dão pela Confraria de Zenófilos do Dão e, portanto, desse ponto de vista, estou esclarecido. Naturalmente não trago aqui o papel da minha confraria porque estamos a falar das confrarias. Isto é importante porque em Viseu temos várias. Temos a Academia da Caça, temos a Confraria Gastronómica do Dão. Aqui à volta temos a Confraria do Cabrito e da Serra do Caramulo, que curiosamente este fim de semana promove uma atividade na Serra do Caramulo. Já falámos na Confraria do Bolo Podre. O Paulo faz parte também, é confrade da Confraria do Queijo Serra da Estrela. Já falámos aqui da Confraria da Ortiga. Temos a Confraria da Castanha em Sernancelho, a Confraria Gastronómica da Maçã Portuguesa em Moimenta da Beira, e temos também a Confraria das Papas e Carolos em Canas de Santa Maria, e acho que para além das confrarias, a Confraria Gastronómica de Lafões ou a Confraria do Frango do Campo, também em Oliveira de Frades. Eu acho que as confrarias têm que ter um papel ativo na defesa das nossas tradições, da nossa gastronomia, daquilo que é nosso, e depois promover um conjunto de atividades, e eu não quero falar da minha confraria, mas porque temos que falar das confrarias. Eu acho que, na generalidade, as confrarias têm tido papel importante na preservação do nosso património gastronómico, entre outros papéis, mas eu queria que vocês falassem. Eu acho que o da socialização também é muito importante. Este papel que as confrarias desempenham de proporcionar os momentos de lazer e de confraternização. O papel das confrarias... Que às vezes nos... Sim, a confraria, uma confraria é muitas vezes vista como um grupo de Porque pessoas. falar só na originalidade e na ancestralidade é curto. Depois as pessoas precisam de o viver, e este convívio é realmente... Penso eu sou talvez o único que não pertence a nenhuma, que não sou confrade de nenhuma delas. Isso leva-me a levantar uma questão, que é, tu até com o teu porte senhorial, sim, não é? Sim, muito obrigado. Até pelo hoje papel, estás muito benevolente. Até pelo papel de rei que cumpres Estás para pregar. Até pelo papel de rei que cumpres a miúdo nas ações culturais do teu agrupamento, não é? Tão querido, não é? Tu pareces de facto um pouco renitente ao papel confrádico. Isso tem a ver com o hipotético uso indevido que se possa fazer às vezes das próprias confrarias? Sim, porque nós vivemos numa sociedade de imagem. De aventais? De aventais, não diria, mas de imagem. E muita gente às vezes gosta muito de aparecer na fotografia e esquece do papel que estas associações têm. Mas... E estas associações, realmente eu entendo-as como tendo um papel fundamental para proteger e divulgar a cultura do nosso povo, da nossa região. Um segundo papel importantíssimo, a preservação destas manifestações genuínas desta mesma região. Assegurar talvez a tal, como disse, a tal originalidade e ancestralidade, mas essencialmente também deste papel de socialização que é fundamental, na minha opinião. Não sei se estás contente com a minha resposta. Estou. E eu vou-me já lesionar, mas antes queria deixar aqui uma deixa ao Luís.
que de facto, de alguma forma, falar da gastronomia portuguesa é falar daquilo que o povo é, falar de Portugal e daquilo que o povo é, não é? No fundo é falar da marca Portugal. É a marca Portugal, claramente. Aliás, as confrarias também são um exemplo daquilo, de uma forma da organização do nosso povo na defesa daquilo que é o seu património. E a gastronomia, obviamente, é património de todos, e é bom que haja alguém que tenha disponibilidade e que tenha vontade e que tenha prazer em promover esse património. Porque me parece a mim que há 3 tipologias de confrarias. Há as gastronómicas, que têm, pelo que eu estive a ver pela Federação Portuguesa, 75 associados. 75 que estão filiadas na Federação. Ok. Mas há outras, muitas outras, não diria mais 75, mas há mais algumas dezenas de confrarias que não estão filiadas. Ok, mas pronto, não estão filiadas na Federação, mas que existem. Tu não é? encontraste, aliás, aí uma boa. Aliás, aqui uma muito boa que vou recomendar ao João, Para porque eu mim? penso que pode perfeitamente enquadrar-se, que é a confraria do velhote. Verdade. Mas com bom aspecto. E, portanto, pode ajustar-se. Porque Mas, eu fiquei admiradíssimo. Aliás, eu quando estive a ler a lista das Tu antecipaste. das que estão na Federação, vi coisas que nem me passava pela cabeça. Confraria Gastronómica da Panela ao Lume, que deve ser uma coisa interessantíssima. Exato. Almas Santas, Confraria da Almas Moinga, Santas, Moinga, que eu não tinha ideia, em Évora. Confraria das Almas Santas da Ariosa e do Leitão. Exatamente. E portanto, há aqui 2 ou 3 que me chamaram assim a atenção. Porquê? Porque efetivamente, até no seguimento da entrevista da Olga, eu acho que as confrarias promovem muito bem os territórios, promovem muito bem a sua riqueza gastronómica, báquica ou até mesmo religiosa, porque são as 3 configurações de confrarias que existem, ou as 3 tipologias. Eu também faço uma declaração de interesse, eu pertenço aos Cavaleiros de Santo Urbano e São Vicente, que é uma confraria báquica de promoção. Essa deve e ser de boa, divulgação essa deve ser boa. do vinho Essa deve ser do Dão. o título E, portanto, ajuda. Promovemos muito até encontros, etc. E as confrarias, dependendo muito até da atividade que elas possam desenvolver, promovem muito aquilo que eu já aqui falei, que continuarei a falar, penso que até a voz me doer, que é a ligação da tradição, daquilo que os nossos antepassados faziam com muita riqueza e que hoje se apresenta de uma forma mais inovadora. A Festa do Bacalhau, no ano passado, da Festa-feira do Bacalhau, um dos objetivos era um concurso de pratos inovadores de bacalhau. E tivemos algumas dezenas de participações e premiados, pessoas que refundaram, digamos assim, a culinária do bacalhau, e portanto nós hoje ainda temos gente que é capaz de desenhar um novo prato de bacalhau, para além dos 1000 que já estão pré-definidos, e portanto temos esta capacidade de inovar e de chamar chefes e de chamar gente até de fora, que pode pegar nos nossos produtos mais produtos mais tradicionais e dar-lhes um outro arejamento, dar-lhes uma outra vida. E as confrarias gastronómicas eram um desafio que eu deixava aqui aos jovens, não é que não sejam jovens, porque ainda sou, mas... Há quem diga o contrário. E a Olga Cavaleiro falou nisso. Alimentação saudável, meus amigos. Não estamos aqui a falar de pratos, nem estamos a falar de gastronomia, nem de confrarias báquicas ou outras que promovem uma alimentação que não é saudável. É saudável. E, portanto, ninguém tem que... umas papas de sarrabulho que sejam, não é? Um arroz de sarrabulho, um rancho à moda de Viseu, é um alimento saudável. E, portanto, não é por aí, não é por questões ambientais e sermos ambientalistas e sermos isto e sermos aquilo, que a nossa gastronomia não deixa de ser uma referência. E, portanto, o rancho à moda de Viseu é um alimento saudável. Estou-me a lembrar das papas e carolos ali em Cana Santa Maria, por exemplo. Correto. Ou A outra, recuperação não é? de um prato que, enfim, noutros tempos era a alimentação de muitas casas, não é? Os simples carolos, milho partido, com um bocadinho de farinha, com Exato. algumas...
couve, enfim, no fundo estamos a recuperar pratos tradicionais. De épocas em que não havia De épocas supermercado, em que não havia Nós já aqui linhas fal- de supermercado. nós já Portanto, falámos- as pessoas tinham que se alimentar nós já exatamente falámos da com os urtiga. produtos do quintalzito delas. Nós já falámos da urtiga. Exato, e portanto, agora, eu só para ir buscar esta questão da identidade nacional das confrarias, nomeadamente das gastronómicas, fui buscar um exemplo que é a confraria do Cão da Serra da Estrela, porque também não deixa de ser. Para já é uma confraria que nem é gastronómica, nem é báquica, nem é religiosa, mas não deixa também de promover uma identidade nacional e uma marca nacional. Nós temos cerca de 10 raças de animais, de cães, sendo que efetivamente a maior parte delas tem a ver com cães de trabalho e com cães muito ligados à pastorícia e ligados à guarda e à proteção dos rebanhos. E esta confraria do Cão da Serra da Estrela parece-me até importante na promoção de, cá está, uma raça tipicamente nacional da nossa região, um cão que tem projeção internacional, enfim, convergem aqui amigos no intuito, lá está, da valorização histórica, porque o Cão Serra da Estrela não é de hoje, nem de ontem, é já de antes de ontem, valorização patrimonial, valorização cultural, valorização social, lúdica e trabalho. O engenheiro Reis Nunes, o chanceler da confraria, teve a amabilidade e a simpatia de falar comigo, e eu vou deixar aqui algumas características que me parecem importantes do Cão da Serra da Estrela, quer sobre a sua origem. Considera-se que é uma das raças mais antigas da Península Ibérica, e a Península Ibérica é das mais antigas até do continente europeu. Tem parentes como o Castro Laboreiro e o Rafeiro Alentejano, raças portuguesas. É um cão alegre, dinâmico, de reações e imponente, majestoso nas suas aptidões. Diz que é tolerante com as crianças, portanto é um cão que pode conviver bem com as crianças. Paciente, ternurento, tornando-se cúmplice das suas brincadeiras e participando nelas. É essencialmente um cão de guarda, de proteção de rebanhos, e essa sua vocação natural instinta permite-lhe ser um ótimo cão da guarda. Provavelmente o Cão Serra da Estrela tem aqui nesta confraria, e para além da associação da Liga de Criadores e Amigos, tem aqui uma organização de gente voluntária que defende e que está a tentar promover uma raça que é daqui bem perto de nós e que tem, obviamente, essa valorização. E nós, no dia em que deixarmos de estar ligados, seja por que motivo for, ao bolo podre de Castro Daire, que também é outra iguaria antiga, feita com condimentos simples, não é? E já vamos também falar de outros do Festival Esperemos do que a Pão. possamos provar em breve. Não, vamos. A gente nunca prova, não é? Eu até estou curiosamente. Tem a ver com o tema, os turcos de Albergaria, por causa da feira. Para roermos da feira aqui uns festival turcos. do pão de Portugal, que é um. Já nos que é ia dando cabo dos dentes. pá. que é um belíssimo, eu gosto imenso, adoro imenso, são estes movimentos da sociedade que nos fazem às vezes refletir e deixem-me terminar com mais um apelo aos jovens. Esta gastronomia que nós estamos a falar é portuguesa, é nossa, é feita por cidadãos nossos amigos e nossos conhecidos e é de uma qualidade. alimentação saudável. De qualidade. Fazemos um brevíssimo intervalo, voltamos já a seguir. Voltamos então para, digamos que, a terceira parte e há bocadinho antes de irmos para intervalo, Paulo, puxaste aí de um embrulho. Eu puxei de um embrulho porque vou obrigar os meus colegas hoje a porem uns auscultadores para ouvirmos aqui um bocadinho do feedback dos nossos ouvintes. Não podem ver, ou poderão Com muito ver prazer, depois. com muito prazer. Isto o Zé Luís já o disse, eu sou confrade de Queijo Serra da Estrela, mas até por uma questão de educação nós vemos aqui devemos provê-las todas, não é? E esta é de facto a verdadeira. Alheira de Ortiga. Que não é alheira de Ortiga, é a Ortigueira. A Ortigueira. Que foi registada exatamente com essa designação. Pronto, não vale a pena aqui dizer os motivos, mas fica aqui para a Regi também, para que nós possamos de algum modo agradecer à Dona Fernanda e ao Paraíso, porque efetivamente isto é um elemento que traduz muito do que de facto as confrarias devem e podem ser. Bom, mas falou-se aqui de muita coisa interessante,
do comer saudável também, não é? Eu não tenho culpa nenhuma no roteiro que o Zé Luís, que no fundo tem, que nós todos temos criado, não é? Não tenho forçado nada, mas esta história vai-se fazendo, não é? Lembremos-nos, começamos com o Orlando, com o tal Portugal, o Mediterrâneo, o Atlântico, não é? E foi lançada esta semana a Roda da Alimentação Mediterrânica. E, de facto, nós temos uma dieta que combina na sua gênese a dieta mediterrânica, continental e atlântica. Eu acredito que nenhum mais povo no mundo consegue não é esta, há quem refira a uma manta, não, isto não é uma manta de retalhos, isto é de facto o tecido do mais puro, do mais brilhante que nós podemos ter, não é? Nós vamos buscar o peixe de qualidade, não é? Vamos buscar todos os sabores e condimentos desta tal mediterraneidade e vamos buscar também a continentalidade naquilo das tais espécies autóctones, não é? Portanto, e efetivamente eu acho que o que o Luís falou também, é preciso recriar, sentarmos de facto na história, perceber essa história. Essa história encerra muito do que é a nossa cultura, não é? Do que é o nosso percurso enquanto povo, enquanto saber, e também é preciso perspectivarmos o futuro. Mas também é preciso percebermos que o futuro muitas vezes se perspectiva de uma forma muito simples, não é? Não é preciso grandes combinações excêntricas, não é? É preciso perceber a originalidade de cada essência, não é? E onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar, ainda agora se falou na confraria do bacalhau, e das suas 1001 formas de cozinhar, eu vou fazer aqui uma breve referência a uma aberração, que é o pastel bacalhau com queijo Serra da Estrela. O que é que isto quer dizer? Isto não é obra de nenhuma confraria, não é? É uma obra comercial, mas que combina dois elementos que per si valem per si, não é? Ou seja, nós não temos que combinar coisas expoentes, não é? Nós temos é que saber, de facto, aos expoentes juntar a singularidade, não é? E, efetivamente, isto tem trazido muitos graves danos até ao próprio queijo, não é? Porque virá, a seu termo, virá algumas confirmações e algumas situações... Deixa-me só interromper para dizer que a Ortiga acrescentou a esses dois... Acrescentou-lhe a Ortiga. Sim, certo. Ao pastel de bacalhau. Sim. Eu portanto, não queria referenciar isso. Aliás, falei com o Manel acerca disso, no sentido em que os chefes, não é? Os ditos chefes e os chefes da nossa região, eu acho que eles têm que olhar para a nossa região e não olhar para estas invenções citadinas, não é? Quer isto dizer o quê? Quer isto dizer que, efetivamente, foi servido numa última jantar ao almoço confrádico essa combinação, que eu acho que é uma combinação infeliz. Mas vale o que vale o meu comentário, não é? Há tanta coisa boa que se pode fazer olhando para esta ruralidade. Para que é que se vai inventar mais? Quer dizer, trazendo esta modernice, que é de facto uma modernice para turista, não é? E juntar, eu disse ao Manel, tu tens o direito e o dever de pôr, no fundo, ditar quais são as normas. Que as pessoas que conhecem estes recursos endógenos podem ser, efetivamente, o quê? Podem ser os motores do que é que os chefes que não conhecem, efetivamente, o meu território podem fazer. Há um exemplo que nós fizemos, por exemplo, a Escola Viriato, não é? É uma escola que as minhas filhas por lá passaram, uma delas ainda passa, e têm o orgulho de ser a própria escola a comprar os vegetais, as frutas e os ingredientes para confeccionar, não é? E as minhas filhas adoram comer na escola, não é? O que é uma coisa que hoje em dia não é muito comum, não é? E que é uma pena, não é? É uma pena. Portanto, mas às vezes com razão, porque a qualidade porque lá se realmente... aos privados, etc. E está a haver aqui a compensação por aí fora. Exato. Mas isto para dizer o quê? Que nessa escola fez-se uma vez uma coisa brilhante, não é? Com os alunos, com um chefe de cozinha, o Paulo Cardoso, da Casa da Ínsula, e com os funcionários da própria escola, não é? Em que nós fomos pescar a cavalo à Figueira, não é? Fomos pescar todos os vegetais da região, fomos pescar o bolo de cardo, e fez-se uma coisa
que eu não me arrisco a fazer novamente, não é? Porque de facto aquela equipa que se constituiu foi uma coisa notável, com coisas simples. Não é? Não é preciso de facto ir buscar grandes inovações. Vamos olhar para a essência das coisas e vamos buscar essas sinergias que se conseguem não misturando expoentes. Não é? Concordo plenamente. A gastronomia de uma região faz parte integrante da sua cultura e tem o seu traço identitário. Não é? E, portanto, esse traço identitário representa um modo de ser, representa um estar único, singular, particular dessa região. E nós, às vezes, com estas... Eu concordo com tudo o que tu disseste, comungo dessa ideia de que o pastel de... O queijo da serra não faz falta ao bacalhau, nem o bacalhau faz falta ao queijo da serra. E esse traço identitário de uma região, na medida em que se apresenta a relação do homem com um determinado património natural, do nosso património natural, com um contexto ambiental particular, não é? Quer dizer, o nosso, não vamos misturar, como tu disseste, não vamos misturar as coisas, porque elas às vezes não se conjugam, e os alimentos que se produzem e se consomem nessa mesma região. Esse traço identitário permite perceber as relações que se estabelecem entre os membros de uma comunidade. Quando nós misturamos as coisas, acabamos por não perceber o que é uma coisa e o que é outra. Não, temos que respeitar a tradição, não é? Portanto, Exato. Quando eu digo que as engrenagens têm que funcionar em conjunto, a tradição tem que encaixar na inovação, porque senão, obviamente, perdendo a tradição... Agora... É um bocadinho muito por isto que eu sou um bocado mas eu, por exemplo, por um aluno conservador. Mas eu, por exemplo, por um aluno de design a trabalhar madeira com um artesão de madeira ou com um artesão de silva, faço bem. Primeiro porque o aluno de design nem faz ideia que material é aquele. Porque de certeza absoluta aquele material não consta do relatório de materiais dos gabinetes de arquitetura e portanto tem uma experiência única e a possibilidade de se desenvolver também do ponto de vista profissional. Agora, a tradição tem que casar com a inovação, o que não deixa de ser. Agora, vamos ver uma coisa, nós temos, por exemplo, a canja de galinha, que é um prato 100% de marca nacional. Diz-me a diáspora portuguesa que quando alguém promove uma canja de galinha para pessoas do outro lado do mundo que nunca viram Portugal nem nunca cá estiveram, toda a gente adora a canja de galinha, não é? Toda a gente gosta de uma boa canja de galinha. Não vamos perder essa identidade, porque para além do bacalhau, a canja de galinha também é um prato 100% português. É nosso, e portanto é a marca Portugal. Mas a diáspora sente muito isso. Sente. A diáspora é fundamental nisto, porque nós, muitos dos nossos produtos, do queijo da serra, da ortiga, seja do que for, são importantíssimos nós captarmos a atenção, penso eu, de dois públicos. O primeiro é o público da diáspora. É o público que até pode já não vir a Portugal há 6 anos ou há 10 anos, mas que ainda se lembra dos saberes e dos sabores, para usar o nome da tua confraria, da avó dele, da mãe dele. Tem aqueles paladares ainda na boca. A procura do sabor de outros tempos é... Quem percebe mesmo disso é a confraria do velhote. Ele lançava um desafio ao João. Mas deixa-me só terminar. E a segunda diáspora que nós também temos que pegar, penso eu, nomeadamente nos territórios do interior que me são tão queridos e tão caros, é a diáspora da imigração interna. A diáspora daqueles que foram para Lisboa, para o Porto e se tornaram nos nossos mais notáveis, ou naqueles que são, efetivamente, uma grande parte dos nossos notáveis, não é? E, portanto, esses também são importantes para nós os capturarmos no sentido de, nem que seja 5 minutos por ano, nas diferentes atividades aonde estão, poderem falar da sua terra, da sua gênese, não é? Do seu gênesis, e transportarem para os seus amigos, para os seus conhecidos, que são de outras terras e de outros, até se calhar de outras plataformas continentais, levarem essa diáspora. Eu recordo-me, por exemplo, quando fui presidente da Associação de Pais Encarregados de Educação de Alves Martins, tentámos bater o recorde mundial de pessoas a almoçar na escola e de antigos alunos, ficámos muito perto. Penso que era uma iniciativa que se deveria tentar repetir. E verifico, por exemplo, que uma das pessoas que estudou na Alves Martins, em Viseu, é hoje a Procuradora-Geral da República Portuguesa. Portanto, uma pessoa que tem um estatuto hierárquico no Estado
de certeza absoluta que se ela dedicar a Viseu ou aos produtos de Viseu 5 minutos por ano ou 10 minutos por ano, vai com certeza ajudar. Agora, se calhar tem que, quando fizer lá um almoço dos Procuradores Gerais da República do Norte da Europa ou da Europa, levar umas alheirazinhas de ortiga para degustar. Antes de passar ali ao Paulo, já agora que falámos da diáspora, é bom que se diga que é bom referir que no dia 3 de julho a Casa de Viseu, a Casa do Distrito de Viseu do Rio de Janeiro, vai completar 50 anos. Vai haver uma grande festa. É desta que lá vamos. Da diáspora portuguesa. Já agora, também, por falar da diáspora, foi criada em 2014, 2015, a Federação das Associações da Diáspora, que engloba cerca de a semana passada 30, foste à Madeira, 30 associações espalhadas pelo mundo. Uma das confrarias fundadoras foi, ou aliás, uma das associações fundadoras foi a Confraria Saberes e Sabores da Beira. A sede da Federação das Associações da Diáspora é em Viseu, na sede da confraria. E, portanto, vamos ter aí novidades em breve e é um bom tema para abordar numa das próximas edições, a questão da diáspora portuguesa e aquilo que ela representa e nos traz. Ultrapassando isto, e foi só uma nota para os 50 anos da Casa de Viseu. Bom, isto hoje está uma rebaldaria, quer dizer, ninguém eu comecei aqui a inverter os polos, mas depois também fomos muito rijos e, quer dizer, não é essa a intenção é deixarmos uma mensagem, mas também, no fundo, isto é um programa aberto, não é um programa em que é preciso também... É que os ouvintes gostem. Eu ia fazer aqui um desafio ao João. O João, o nosso mister, é efetivamente uma pessoa que nos tem brindado com grandes discursos, obrigadinho. E bem fundamentados. Aliás, andamos ainda à procura de saber quais são as suas fontes. Nem nos dá direito a contraditório, Paulo. Não nos dá direito a... Mas ele, se calhar, não sabe aqui uma coisa que eu vou dizer. Então diz. A doutora Olga Cavaleiro é chanceler de uma confraria, não é? Que é a confraria do pastel Tentugal. Não é? Ora, aqui está um belo exemplo, não é? De um outro cavaleiro, neste caso um cavaleiro, que poderia ser confrade de Vozela, exatamente. E eu, já é a terceira ou quarta vez que eu estou para dizer, eu ainda não agradeci o magnânimo presente de pastéis de Vozela que o João me deu estás bem, e que de facto em breve e que de facto foi uma delícia, mas olha, é este desafio que eu te deixo. Não, eu acho cavaleiros à frente de dois pastéis. Eu acho que já existe. Não existe. Já existe. Não existe. Não, mas se não existe, eu vou lançar essa. Glafões engloba a vitela. Pronto. Então, mas o pastel de Vozela é diferente de tudo mais. E portanto, podes partir para a criação da confraria. Eu vou alertar as pessoas responsáveis da Vila de Vozela para esse pormenor. Eu pensava que o Paulo ia talvez falar numa outra confraria da qual nós todos fazemos parte a partir há coisa de um mês esta parte, que é a confraria dos comentadores ou dos suportes comentadores radiofónicos. Mas essa não é gastronómica, nem máquica, nem religiosa. Lá está a tal transversalidade que a doutora Olga Cavaleiro falava. Aliás, em termos de confrarias, eu não sei qual é efetivamente o guião para a criação de uma confraria. Mas eu considero que deve ser um guião exigente, não é? Porque não se pode, aliás, para dar seriedade a isto, não se pode criar confrarias por dar cá aquela palha, não é? Mas há algumas aqui na região que eu acho que fariam muito sentido, não é? Dos cogumelos silvestres, não é? Confraria do Míscaro no Sátão, penso que anda para se formar há muito tempo, não é? Portanto, mas não é do Míscaro em si só, era de facto dos cogumelos silvestres, no qual o Míscaro se encerra lá. Depois sabemos quais são os que são comestíveis, os que não são. Há uma outra confraria que existe na Madeira, mas quer dizer, que eu acho que tem o seu mérito, como é óbvio, que é da truta e da cidra, não é? Mas a da truta
A da truta em si, do paiva ou da truta, merece efetivamente ser criada. Há uma que eu aderia logo de imediato, não é que as outras não aderisse, aderia como é óbvio, mas a do gin eu aderia. Não é? Conta E acho que faria todo o sentido na região até de Ceia, não é? Porque eu efetivamente quando vou à casa de amigos a Lisboa levo um gin, um snow dog, ou levo sempre elementos de facto da nossa cultura e da nossa região. E depois mas temos aquela bagazinha que dá-se a mais de 1000 metros de altitude, que faz uma aguardente. O zimbro, que é efetivamente para isto também é. Mas há muitas outras coisas, e há de facto. Porque depois há aqui um elemento que eu também. Já agora falta a confraria do medronho. Arroz de carqueja. Arroz de carqueja. Esta hora é tortura. Logo pela manhã e ao fim da tarde. É tortura completa. Mas depois há outras questões, que é, por exemplo, a do medronho, não é? A confraria do medronho, que é em Tábua, não é? Exatamente, há um bocado não. E eu questionei, aliás, foi um aluno meu, que é um dos fundadores, um ex-aluno meu, e eu questionei porque em Monchique faz todo o sentido que haja. E há, de facto, uma confraria de medronho também em Monchique. Ou seja, não se pode, tem que se encontrar, alguém tem que regular isto, não é? E procurar, porque não pode ver a confraria do medronho de Monchique, a confraria do medronho de Tábua, porque, efetivamente, por exemplo, a de Tábua não tem destilarias, não tem volume para quando os grandes aguardentes de medronho estão, efetivamente, no Algarve. Ou seja, há aqui que regular um pouco isto, não é? E encontrarmos onde é que o objeto tem, no fundo, uma tal transversalidade, mas não pode estar replicado, não é? Isto é, de facto, apenas uma opinião que eu acho que por isso é que temos que ser exigentes na criação das confrarias, para que eu, quando me convidaram, pensei duas vezes, porque efetivamente há esta questão, pronto, isto parece que é só para uma roda de amigos. É mais. O que ele tem feito um trabalho notável, não é? A confraria, a Federação das Confrarias Gastronómicas é exigente. Acredito que sim. Na acreditação e na aceitação de novas filiadas que têm que respeitar um conjunto de regras. Mas tem que ser, acredito que sim. Mas por isso também há muitas confrarias que não estão federadas, exatamente, no entanto promovem os seus capítulos. Quer dizer, esta questão da... Mas agora, Paulo, deixa-me só deixar esta inovação que se promove através das confrarias, nomeadamente das gastronómicas, esta inovação de pratos, de sabores, de paladares, seja do que for, eu acredito muito que alguma dela vai necessariamente ter que cair, porque não vai ter nenhum tipo de aceitação e vai ter até se calhar alguma rejeição do ponto de vista do mercado ou dos consumidores, porque obviamente estas degustações depois começam nos tais capítulos confrádicos em que e se depois não tiverem seguimento, ou seja, se o que se desenvolver de inovação associada a esta tradição não tiver depois aceitação por parte do grande público, ou por parte do consumidor, ou por parte de quem prova ou saboreia esses paladares, acaba por, que acaba... Aliás, sabemos que há muitos projetos de inovação que ainda bem que nem sequer têm sucesso, porque a negação dessa inovação permite fazer uma inovação ainda melhor, porque aquela não teve sucesso e, portanto, nós, pelo menos, sabemos o não para onde é que não devemos ir. Há só aqui uma frase do Aquilino que transmite um pouco aquela simplicidade que eu falava há pouco, não é? Que tem a ver, por exemplo, com as batatas das terras do Demo, que ele referenciava, que são as batatas que fazem o bife ser bife, não é? Exato. Quer dizer, e isto é de facto aquele pormenor, não é? E esta questão que nós temos andado aqui à volta, não é? Ou que eu tenho de algum modo cultivado do Aquilino, do Orlando, dos Ribeiros, não é? Exato. No fundo é quando à mesa se encontra... Que eu te agradeço penhoradamente. Que quando à mesa se encontra a gastronomia, a geografia e a literatura, não é? É aí que depois veio o tal convívio, não é? E veio a questão de
nos lembrarmos dos nossos maiores, dos nossos avós, quando nos juntamos à mesa todos a buscar um queixarro da estrela ou um bom vinho, ou isto, de facto, isso é importante e as confrarias aí têm um papel importante. Pois tínhamos um papel enorme para continuar a conversar, mas também temos que ir para o final, temos que ir para os nossos destaques e, Luís, tu tens um destaque. Tenho 2 destaques, eu tenho que dividir. Primeiro, o primeiro destaque é realmente aqui para o festival. Era o que eu ia falar. Pão de Esse era o Portugal. meu destaque. Então, mas depois não te esqueças de falar então. Era o meu destaque. Está bem? Era Pronto. o meu destaque. Não, o meu destaque vai para 2 empresas de Viseu. Penso que uma será mais conhecida do que outra. Eu vou começar por aquela que penso que é menos conhecida em Viseu, mas por quem tenho simpatia, quer pelo pai, quer pelo Paulo Monteiro, quer pelo seu pai, que é a Glory Box. A Glory Box é uma empresa de Viseu, de gente de Viseu, que recebeu agora 6 galardões na atribuição dos prémios da Associação Portuguesa de Museologia de 2016. Esta empresa conta histórias do tempo do homem e da terra e tenta criar projetos e desenvolver projetos que procuram ser experiências pedagógicas inspiradoras, cativantes e envolventes. É uma empresa mundial, tem no seu portfólio já alguns museus pelo mundo fora. Penso que na China está a fazer agora o Museu de Algeciras, e recebeu 6 galardões: Museu Municipal de Pinhel, Prémio Museografia, menção honrosa; o Comur, o Museu Municipal da Mortosa; Museu do Alvarinho em Monção, que é interessantíssimo, eu já o visitei, menção honrosa para a melhor coleção visitável; Museu da Seda e do Território de Freixo de Espada à Cinta; e o Museu Arqueológico Manuel Vicente Guerreiro, melhor informação turística. Esta empresa, portanto, é uma empresa imaterial. E, portanto, eles pegam no espaço que lhe for destinado, não é, para fazer um museu, e desenham tudo o que é os conteúdos, os percursos, a escolha das peças, os textos. Eu já visitei 2 museus feitos por eles, achei-os interessantíssimos, e, portanto, o facto de terem recebido estes galardões, e mais, são galardões atribuídos pela associação a que eles próprios pertencem, e, portanto, é um galardão atribuído, digamos assim, até pelos seus confrados, não é? Neste caso não é confrados, mas os seus pares. Ou seja, são os próprios colegas que fazem a mesma coisa que disseram: vocês é que merecem receber estes prémios. E, portanto, parabéns à Glory Box. Desejo que façam e continuem a fazer este magnífico trabalho de museologia e que, efetivamente, tenham continuadamente muito sucesso, porque todos nós precisamos desse sucesso. E o segundo é para outro prémio, uma empresa, eu aí penso que já mais conhecida, que é a Tommy World. Foi distinguido pela FEP Internacional, Federação Internacional de Empresas de Publicidade do Exterior, recebendo o mais alto galardão mundial de inovação no setor. Estes Tommy World são outdoors multimédia. Eu já estive a trabalhar com um deles e é interessantíssimo. Aliás, há aqui um até mesmo junto à Rádio Clube do Interior. E, portanto, são outdoors multidisciplinares, permitem ter informação toda sobre a terra que estamos a visitar. Penso que a Tommy World neste momento já está também um bocadinho por todo o mundo com estes outdoors. Pelo menos em Portugal e no Brasil, sei que já estão em rota muito acelerada e, efetivamente, até permite tirarmos uma fotografia, enviarmos para o mail de quem nós quisermos, etc., e ter toda a informação cultural, etc. E, portanto, os meus parabéns para estas 2 empresas de Viseu, para estes prémios que obtiveram e que eu gostaria aqui de salientar. Que o normal, temos que ser rápidos. Paulo? Eu queria fazer referência à festa da Transumância dos Pastores, que se vai realizar em Ceia, e na forma como nós podemos dar visibilidade a isto, não é? Ou seja, há poucos dias, em Huesca, não é, 1.300 ovelhas entraram pela cidade dentro, dizendo eles que o pastor estava a dormir. Quer dizer, isto é histórias, não é? Mas isto aparece nas notícias de todo o mundo desta forma, não é? Curiosamente, há 2 anos, em Ceia, quem foi, no fundo, a história
daquela festa de queijo de Serra da Estrela em Ceia foi o pastor, o cabecinha, não é? Porque foi multado pela GNR quando estava a pôr as ovelhas no meio da rotunda, não é? Portanto, às vezes nós podemos ser habilidosos, não é? Para dar visibilidade. Neste caso, às vezes nós cá somos pouco inteligentes e neste caso, portanto, acabou-se de dar visibilidade, mas por uma má razão. Mas é por aí que eu deixo. Agora uma nota só para o seguinte. Eu não estou a dizer que Viseu tenha que fazer uma festa de transumância, mas eventualmente a visibilidade que isso daria era muito grande. Aliás, o Presidente da Câmara de Oliveira do Hospital, quando fez a promoção ano passado em Coimbra, disse que para o ano seria este ano, portanto, seria em Lisboa. Para o ano seria em Lisboa, quero ter 1000 ovelhas. 1000 ovelhas, eu acho que é de facto uma belíssima ideia que deve ser, mas reparemos nestas incongruências, não é? Na freguesia da Ínsua, o Presidente da Junta não deixa o pastor passar com as ovelhas pelo meio da aldeia, não é? E deixa esta nota. Temos que o convidar a vir cá. João. O meu destaque de hoje vai, como não podia deixar de ser, para a participação da seleção portuguesa no Euro 2016. Somos um povo orgulhoso dos nossos melhores e esperamos deles os feitos que sempre nos fizeram diferente entre os outros e pelo mundo fora. Estamos todos com a camisola vestida, esperemos que corra tudo. Estamos, sim, senhor. Este fim de semana há festa do Vinho Verde em Ponte de Lima, há as festas da Mielhada, Viseu está em festa já também, e também este fim de semana o festival, o terceiro festival do Pão de Portugal em Albergaria, e trouxemos aqui um dos exemplares Lá vai levar isto para que casa. representa a região neste Os turcos da Dona Margarida Também os são turcos muito bons. E as ortigueiras da Dona Fernanda. Exatamente. E sobre a alheira, eu no próximo semana. Ortigueira. Já agora, Ortigueira. sobre este Festival do Pão, um a minha desafio opinião. para quem a rota dos moinhos de água, A a rota rota dos dos moinhos moinhos de de água, água, ver os moinhos de água a funcionar. O que se aprende aqui. É magnífico. O que se aprende aqui. Voltamos para a semana e o tema tem a ver com uma tradição nossa de Viseu. Se quisermos de Vilmoinhos e de Teiva, estamos a falar de Cavalhares. E já cá vai o primeiro mês de cachê. É verdade, é verdade. Estamos muito mais ricos.